Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um Fique e Fala. Dessa vez eu vou tentar falar um pouco mais baixo, porque agora já são 11 horas de um domingo, então eu tenho que falar baixo para não acordar ninguém aqui em casa. Mas enfim, eu vou tentar conter a minha animação, porque novamente a gente está lendo O Quarto Cavaleiro, que é um das minhas fanfics favoritas. E aí, a gente finalmente também está retomando a trama da fanfic, porque nos últimos capítulos dessa fanfic, a gente teve uma trama mais leve, que não é a trama principal, que era mais sobre a explicação da vida dos personagens e tudo mais. Só que agora a gente tá voltando mais pra trama principal, que é sobre o apocalipse que acontece em Supernatural. E aí, então, no último capítulo, o que aconteceu? A gente teve meio que a separação do grupo e tudo mais, porque o Bob encontrou alguns indícios da peste, que é o último cavaleiro que eles precisam achar. E aí o Gabriel e o Castiel foram para um lado, o Harry e o Sam foram para o outro, e o Jim e o George foram para outro. O Jim e o George, a gente viu o que aconteceu com eles, só que não viu o que aconteceu com os outros por enquanto. Eles foram investigar um caso que estava acontecendo muitas mortes de gado. E aí eles foram investigar o que era isso, se era realmente algum sinal da peste. E aí, tipo, não tem muita coisa interessante nesse caso, porque o importante do que aconteceu com eles foi que antes de eles saírem de lá, eles estavam fazendo uma guerra de pegadinhas. Isso já há 2 capítulos, se eu não me engano. E aí o Jorge acabou ganhando, então aí o Jim tinha que pagar a aposta com um beijo. Só que aí o Jim, ele tentou apagar a aposta com uma coisa a mais. Só que aí o Jorge percebeu que algo estava errado naquilo, que no caso é, reflete sobre o passado do Jim, sobre até onde o Jim chegou para conseguir dinheiro para sustentar o Sam por conta das coisas que o pai deles não conseguiu suprir para eles. No caso, foi só irresponsabilidade do John mesmo. O John nessa fanfic é muito bosta. Não que em Supernatural ele não seja, né? Mas tem algumas fanfics em que o John é um pouco melhor, entendeu? Só que, nossa, nessa fanfic ele realmente é um bosta. E aí ficou um clima meio chato e tudo mais. Só que aí eles conversaram, ficaram de boa. E aí quando eles começaram a flertar de novo, o Crowley chegou. Nossa, meu amigo, eu quero muito mais cenas do Crowley. Aí o Crowley tava falando que ele queria ajudar de novo no Apocalipse. O Jim meio desconfiado, lógico. E aí o Crowley simplesmente soltou que ele sabe que eles querem os cavaleiros. Só que ele não sabe que eles já têm. Tipo, ele sabe que eles têm o anel, os anéis da guerra e da. Eu esqueci o nome do outro cavaleiro. Mas sabe que tem 2 anéis de cavaleiros. Só que ele não sabe que eles literalmente têm a morte do lado deles, que seria o Harry. No caso, não o Harry, mas o Harry é o mestre da morte e o cavaleiro morte. Enfim. E aí, ele não sabe disso. E aí o Jim e o George meio que começaram a falar, a fazer algumas perguntas pra saber o que o Crowley sabe. Só que aí a gente não tem uma resolução disso, porque acabou com o George meio que ameaçando o Crowley pro Crowley soltar a boca e tal. A única coisa que o Crowley soltou é que ele não pode dizer onde os cavaleiros estão, porque ele não saberia. Só que ele tem o contato da pessoa que tem essa informação, que seria uma espécie de criado deles. Aí eu fiquei tipo, criado deles, mas não faz sentido esse cara ser criado deles, sendo que o Harry não sabe disso, mas enfim. A gente já sabe, quem assistiu Supernatural já sabe sobre quem ele está falando. É uma coisa muito foda.
Só que, mano, eu tenho certeza que nesse episódio a gente não vai, nesse capítulo, a gente não vai abordar sobre isso, porque a gente vai mudar o ponto de vista, que aí vai ser o ponto de vista muito provavelmente do Harry e do Sam, que no caso é capítulo 18, Laços Fraternais. Gente, eu queria muito uma continuação daquele outro por causa do Crowley, mas vamos pra essa. Pode ser tanto do Sunny do Harry quanto do Castiel e do Gabriel, né? Mas não sei se vai ficar muito no caso do Gabriel e do Castiel. Não sei se vai ser realmente importante. Vamos lá. Crowley, aqui. Crowley tirou. Eu jurava que o Crowley não ia aparecer agora. Crowley tirou uma moeda antiga do bolso e a jogou despreocupadamente na mão. Jim estava pronto para apagar aquele sorriso presunçoso do rosto do demônio. E também esperava talvez ver alguma magia ofensiva, épica de George no processo. Jim realmente não tinha ideia de quão poderoso Crowley era, ou mesmo de quão poderoso George era, mas apostava em seu novo, possivelmente mais do que um amigo, com entusiasmo. Moeda do diabo. Crowley respondeu com um sorriso irônico. Conveniente. Ela rastreia e até funciona como um dispositivo de escuta. Foi muito frustrante. Ah, tá. Entendi. Ele tá falando aqui respondendo a pergunta do Jorge sobre como ele descobriu que eles estavam procurando sobre os cavaleiros. Foi muito frustrante. Como você pode imaginar. Caralho, bati na mesa. Como você pode imaginar, quando eu deixei cair em seu carro, de repente. Ah, tá. Como você pode imaginar, quando aqui eu deixei cair no seu carro, de repente começou a apresentar problemas e ia falhar. Mas eu nunca considerei um mago como a causa da interferência. Ah, bem, eu sei o suficiente para saber que você está caçando cavaleiros agora. No entanto, não sei por que você está se concentrando apenas na peste, embora eu provavelmente me concentrasse nessa também depois de suas experiências pessoais. O sorriso irônico de Crowley se aprofundou enquanto ele olhava para Jane. Eu morri dilacerado por cães do inferno. Nós seguimos em frente. Jim zombou do bastardo presunçoso. George, você pode se certificar de que não há mais nenhum dispositivo de rastreamento e escuta no carro? Isso é absolutamente o primeiro da minha lista, depois de assassinar um demônio. Jorge prontamente o assegurou. Diga-nos onde está esse criado. E eu faria a gentileza de matá-lo eu mesmo, em vez de chamar o irmão de Jim para fazer isso. É, eu tenho certeza que ele fala no irmão de Jim pra fazer o Crowley pensar que é sobre o Sam, enquanto na verdade ele tá falando sobre o Harry. Enfim, detalhes. Crowley bufou e revirou os olhos. Ah, Sammy, você precisa mesmo melhorar suas ameaças, amigos. O Moose tem uma quedinha por nós, demônios, sabia? George bufou secamente, e Jim conteve sua própria risada divertida, porque não poderia estar mais claro que George não estava se falando de Sam. Primeiro, eu não sou seu amigo de jeito nenhum. E segundo, ainda não entendi porque eu não deveria te matar não deveria te matar onde você está. Crowley estudava George atentamente, e o dedo de Jim coçava no gatilho da arma por causa disso. Claramente, Crowley estava tentando descobrir o que o bruxo estava fazendo com Jim ou quem ele era. E Jim não tinha certeza de quanto Crowley saberia. Cass estava razoavelmente bem informado sobre o que havia acontecido na Grã-Bretanha, mas Cass estava bem informado sobre tudo. Jim não sabia realmente se George, ou mesmo Harry, eram famosos o suficiente para que um demônio, mesmo um demônio tão bem relacionado quanto o Crowley, o soubesse. Parecia que demônios evitavam áreas fortemente mágicas por algum motivo, mesmo que supostamente quisesse possuir bruxas para que capturassem por conta própria. Você não pode me matar sem usar uma magia negra para sua espécie. Crowley provocou, claramente acreditando que estava desmascarando o blefe de George. Ah, meu Deus, desculpa. Eu não sabia que você tinha problemas de audição. George provocou de volta. Suponho que isso explique porque você não ter ouvido meu sotaque britânico. Nenhum de nós é inocente, em nenhum dos lados da nossa guerra. Posso não estar disposto a cruzar para um imperdoável por capricho, mas conheço algumas maldições excepcionalmente criativas que, pelo menos, vão te mandar de volta para o inferno, se não te matarem de uma vez.
Os lábios de Crowley se estreitaram, enquanto as palavras de George pareciam fazer sentido. O aperto de Jim, o aperto de Jim na arma afrouxou um pouco, já que o demônio parecia prestes a recuar. Bem, pelo menos eu sinto que você está protegido contra a possessão. Mas você não pode vir comigo e com o esquilo para o ninho de demônios. Um bruxo contra uma dúzia de demônios é uma probabilidade que nem seu grande Dumbledore gostaria. É, não sei o que dizer sobre isso. Jorge bufou e lançou um olhar furioso. Jim ficou subitamente interessado em quem era esse Dumbledore. Tinha certeza de que Harry ou Castle haviam mencionado, ou compararam com Michael, com Miguel no caso, né? E se não me falhava se não me falhava a memória. Mas George parecia não ser o maior fã do homem. Ele ainda estaria vivo? Não. Ah, ou temos um pequeno comensal da morte aqui. O sorriso de Crowley se alargou de forma predatória. Os olhos de Crowley reviraram-se de repente, e ele soltou um grito silencioso, deixando cair a moeda do qual estava brincando no chão do quarto do motel. Nunca insinuei que eu sou um comensal da morte, rosnou George. E brandiu uma varinha mais uma vez, liberando qualquer feitiço que tivesse lançado. Puta merda. Jim suspirou, desejando muito estar sozinho com George naquele momento, pois tinha absoluta certeza de que estava pronto e disposto para depravar o homem ali mesmo. Torturar um demônio despreocupadamente não deveria excitá-lo de jeito nenhum. Na prática, porém. Jim também não vai entrar em nenhum covil de demônios, então, seja lá qual for seu plano de entrar aqui, você vai ter que despechá-lo e começar tudo de novo. Começou informou George a Crowley. É, concordo com o bruxo. Jim finalmente guardou a arma. George tinha isso, e pela expressão de Crowley, o demônio também sabia. Então, esse manobrista, que provavelmente é um demônio, onde podemos pegá-lo sem ter que entrar direto na casa dele, ou no escritório, ou sei lá o que. Porque se esse era o seu plano original, então, citando Cass, você é um babaca por você quer pensar que eu consideraria isso. No original ele considerou. E fez. Quase morreu. Enfim. Crowley esfregou o peito e os observou com um pouco mais de respeito. Bem, no começo eu não sabia que tínhamos opções de feitiços atordoantes e teletransporte. Aparição, corrigiu George. Mas na verdade fez um gesto para Crowley se sentar na cadeira frágil da escrivaninha. Então, mago, você tem um nome? Perguntou Crowley depois de se sentar. Num tom que pretendia ser indiferente, mas que definitivamente buscava informações. George cruzou os braços e recostou-se na parede. Stan. 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 Chapik. Eu não lembro como eu falo sobre o nome dele, mano, mas muito bom. Disse secamente. O suficiente para que até Crowley tivesse um dano cerebral para acreditar que ele estava dizendo a verdade. Bem, então é o Red. Ah tá, ele dando um apelido pro George. Crowley rebrou os olhos. Então, Red, você e o Esquilo precisam ir até a empresa farmacêutica. Tá. Aqui a gente já sabe o que acontece. Teoricamente. A viagem de carro estava indo muito bem. Eu disse que ia mudar de visão. Mesmo com o começo difícil, Sam começou a tentar se conectar com Harry por causa da escola e da educação, mas Harry tristemente explicou quão pouco ele teve da escola tradicional, e ele nem sequer terminou isso. Então eles tentaram se conectar por meio de livros, mas Harry lia principalmente ficção bruxa ultimamente, e ele nunca contaria a Ron romances vagabundos pelos quais Ginny o viciou. Enquanto Sam estava mais interessado na não ficção e biografias. Filmes eram proibidos, já que Harry tinha visto muito poucos. Criaturas, no entanto, quando chegaram a esse ponto, compartilharam histórias de unicórnios, hipogrifos, destralhos, explosivinhos e tudo que Harry já havia encontrado, bem como as muitas coisas com quais Sam e Dean se depararam, acabou sendo uma excelente conversa e os fez viajar por 3 estados. Harry, Sam suspirou após uma longa e constrangedora pausa na conversa enquanto Taylor Swift dedilhava uma guitarra nos alto-falantes do carro. Harry deu uma risadinha. Nossa, tá, respira fundo e relaxa.
Harry olhou para o irmão com um sorriso, antes de voltar a olhar para a rua para mudar de faixa. Ou você está tramando algo emocionalmente pesado, constrangedor, ou vai me pedir um favor. Para completar, eu também te amo, cara. E sim, eu sei preparar poções que curam a maioria dos DSTs. E claro, se precisar de um favor, a gente dá um jeito. Se não for autodestrutivo. Eu amo Harry, que ódio. Sam gaguejou negações enquanto tentava segurar a Harry, que o amava sem dizer aquelas palavras. A criação do Dean atrofiou o menino nisso, velho. Harry apenas sorriu indulgentemente enquanto pegava a saída da rodovia interestadual para a cidade onde estavam investigando os estranhos enxames de moscas. Seu irmão mais velho era realmente fofo quando ficava todo nervoso. Grite se você vir um bom motel, ordenou, já que pareciam estar no trânsito na hora do rush, e seus olhos realmente precisavam estar na rua e nos outros carros. Dudley o havia ensinado a dirigir no trânsito de Londres em preparação para a viagem, então ele era muito bom, mas também não dirigia há muito tempo. Sam parecia um pouco nervoso desde o início da viagem, então estava determinado a ser o mais cuidadoso possível. Eu só queria falar sobre a caixa. A prisão de Lucifer, sabe? Protestou Sam. Ah, tá. A conversa. Apertando a maçaneta da porta com os nós nos dedos brancos. Aí não descobrimos como colocar o Lucifer lá dentro. Não encontramos uma opção segura desde que começamos a pesquisar. Miguel foi o único que conseguiu colocá-lo lá dentro. Eu estava pensando que poderia dizer Lucifer eu. Não, calma aí. Eu estava pensando que poderia dizer sim a Lucifer e então pular lá dentro. Sei que parece autodestrutivo e uma aposta arriscada, mas acho que conseguiria segurá-lo por tempo suficiente para pular em um buraco. Bob fez isso uma vez quando estava possuído por um demônio. Mas você conhece Jim, ele nem vai ouvir. Nem pensei que se pudesse. Nem pensei que se conversássemos com ele juntos. Ah, não. Nossa, eu tô péssimo. Ele não vai ouvir. Então pensei que se conversássemos com ele juntos. Harry desviou o olhar da estrada para encarar o irmão com um olhar interrogativo. Ainda, ainda olhando para ele, Harry entrou num estacionamento de um hotel para cantar com um cantar de pneus. Do que você está falando? Quase gritou ao estacionar o carro. Onde diabos você aprendeu a dirigir? Sam gritou de volta, com os olhos arregalados. Você foi taxista no inferno em alguma vida passada? Eu aprendi em Londres. Harry revirou os olhos. Dudley também pareceu um pouco assustado quando Harry estacionou em paralelo no trânsito na hora do rush na primeira aula. Mas era um bom lugar e isso nunca aconteceu. Agora, meu querido irmão, você claramente não me conhece se você acha que eu vou apoiar esse plano. Você tinha mais chances Clay. Você tinha mais chances do Jin te ajudar, querido. Olha, sou eu ou o mundo. Sam, você nem é a melhor opção para o seu próprio plano. Harry se virou para encará-lo com, com provavelmente o mesmo olhar que Hermione lhe lançava quando ele próprio se mostrava um idiota abnegado. Bob pode ter afastado um demônio por um minuto, mas eu sou o único de todos nós que já expulsou alguém mais poderoso que um demônio da cabeça. Se alguém vai dizer sim a Lucifer e pular na caixa, serei eu, principalmente porque eu poderia aparatar, ou talvez morte poderia vir me buscar. Harry ergueu um dedo. Seu plano não vai funcionar. Ele ergueu um segundo dedo. Se funcionasse, teria mais sucesso se fosse eu. Ele ergueu um terceiro dedo. E não importa se você é o meu irmão mais velho, eu vou te aturar, te dar uma poção da morte em vida e te trancar no quarto do pânico do Bob antes de deixar você jogar sua vida fora, sua vida fora enquanto eu for mortal, porra. Meu Deus, Sam piscou e finalmente relaxou. Desculpa ter pensado nisso. Será que ele ainda tá pensando nisso? Porque no original, o Sam fala isso pro Jim, claro, né? E aí o Jim reage extremamente mal, assim como o Harry reagiu. E faz um discurso meio parecido de deixar o Sam trancado antes de qualquer coisa, alguma coisa assim. E aí o Sam, tipo, meio que pede desculpas, mas no fim ele ainda tá pensando nisso, tá ligado? Enfim, vamos continuar. Harry desligou o carro. Você e Jim estão tão acostumados a fazer as coisas sozinhos? Aprendi da maneira mais difícil que nenhum bom plano é executado sem a ajuda daqueles que se importam com vocês e que podem ajudá-los a enxergar o panorama geral.
Vocês têm a minha e a George agora. E até Bob, que é o arcanjo mais caótico que existe. Parem de pensar no pior cenário e comecem a pensar que todos nós vamos sair vivos dessa, porque eu estou tentando evitar a conversa com Morte sobre se posso atravessar com ele para a vida após a morte, mas farei isso para acabar com vocês se morrerem fazendo alguma besteira. Ah tá, eles praticamente falando, vou me matar se vocês morrerem, então é isso. Fique na consciência de vocês. Nossa, mano. O Harry fala tanto do Sam, tanto não, mas tipo, ele deu um esculacho no Sam, mas olha a porra que ele fala, velho. Enfim, ouvi dizer. Calma aí, ouvi dizer oi. Ouvi dizer oi para Sirius se você fizer isso. Não entendi essa frase do Sam, calma aí. Ah, tá. Escuta. Ah, tá. Ah, tá. Escuta. E, e conte. Nossa, mano. Não entendi isso daqui não. Calma aí, deixa eu traduzir só essa parte. Ctrl C. Tra, tradutor. Não fez sentido, mano. Diga oi para Sirius da minha parte se você fizer isso. Ah, tipo, no sentido que, tipo, então aí o Sam evitaria o Sirius o máximo possível, porque ele sabe que o Sirius não vai reagir nada bem a isso. Talvez, faz sentido. Sam segurou-lhe rapidamente antes de sair do carro e imediatamente ter que espantar as moscas. As moscas. Puta merda. Harry fez uma dancinha que esperava não parecer idiota, mas que com certeza parecia, pois moscas, de qualquer forma, voaram e se perderam em seus cachos. Você disse que isso seria divertido. É, acho que Dean e o George deram sorte dessa vez. Considerando que eles estão com Crowley, não diria exatamente isso. Sam o empurrou em direção ao escritório. Pelo menos o Jim sabe dirigir. Droga, eca, tossiu. Acho que uma mosca entrou na minha boca. Não me sentia tão entediado desde o puritanismo. Então a gente vai ter os laços dos irmãos duas vezes. O dobro, gente. Reclamou Gabriel choramingando. Castiel respirou fundo e tentou exalar sua frustração com o irmão irritante. Lembrou-se de que era improvável que vencesse uma luta contra um arcanjo, mesmo um tão irritante quanto Gabriel. Da última vez que lutara contra um arcanjo, Rafael o matara com bastante facilidade, e dessa vez era improvável que Deus o ressuscitasse. Precisamos descobrir o que a peste está procurando. Castiel lembrou ao homem que estava dramaticamente jogado em 3 cadeiras da sala de espera do hospital e amassando o terno que ele havia conjurado. Tudo o que temos é uma gripe suína, a mesma que tínhamos antes dessa viagem. Gabriel ergueu a cabeça ligeiramente para fazer beicinho. Será que o objetivo do nosso querido irmão é irritar os mortais até a morte? É possível que Dean ou Sam estejam tendo mais sorte. Castiel teve que admitir que estavam em um beco sem saída. Não estava claro o que o terceiro cavaleiro buscava. Ou Harry. Gabriel sorriu para ele de cabeça para baixo, num tom insinuante. Castiel não sabia o que ele poderia estar insinuando. Ele e Harry não tinham nada a esconder. Harry pode ter muita sorte. É possível que a magia dele detecte alguma coisa. Ele acabou concordando, já que não tinha certeza do que Gabriel queria dizer. Gabriel suspirou ruidosamente e revirou os olhos. Certo, então, estamos no hospital. Tenho certeza de que há panfletos em algum lugar. Gabriel se levantou da cadeira e olhou ao redor como se estivesse procurando por algo. Com um estalo, um panfleto brilhante de um casal feliz apareceu de repente em sua mão. Não temos tempo para suas bobagens, Castiel revirou os olhos, mas mesmo assim foi se sentar nas cadeiras de plástico desconfortáveis ao lado do irmão. Por mais irritante que fosse, Castiel ainda ouviu o irmão, para o bem ou para o mal. Tá bom, maninho. Gabriel enfiou o panfleto na mão dele. Quando um garoto gosta de outro garoto e eles querem gritar e ter orgasmo juntos, eles. Entendi, Gabriel. Castiel suspirou e o interrompeu, já que o assunto do panfleto sobre sexo seguro era a única frase do irmão deixaram bem claro para onde a conversa estava indo. Eu conheço a mecânica e o que está envolvido. Quando Harry e eu estivermos prontos, ficaremos bem sem os seus conselhos.
Sim, mas você não conhece todas as melhores posições. Agora, uma das minhas favoritas, você coloca a perna por cima. Por favor, pare. Não quero imaginar você se algum dia eu estiver em alguma situação com Harry. Sim, nossa, por favor, meu Deus, nossa, com certeza. Castiel chegou a tapar a boca do irmão com a mão. E sim, Gabriel a lambeu. Nossa, muito irmãos, que fofos. Ele era nojento e infantil, e esse era um dos grandes arcanjos do céu. É o Gabriel, né? Quando Castiel finalmente tirou a mão, Gabriel abriu um sorriso ainda mais largo. Então, você o leva para o encontro de verdade, pelo menos? Vinhos de jantar, dança, tudo isso? Ok, então agora Castiel estava preocupado. Bem, ainda não conversamos sobre isso. É algo que eu deva fazer? Cara, é o apocalipse. Não a era glacial. Leve o cara para o jantar em algum lugar. Gabriel pareceu escandalizado por não ter feito isso por algum motivo. Isso é importante? Perguntou Castiel sério. Passamos bastante tempo juntos conversando à noite. Quando ele está dormindo e você está sendo um pervertido. Eu também durmo, ou melhor, medito, já que é o mais próximo de dormir que podemos chegar. Castiel pensou que poderia estar corando. Seria possível que o corpo de um anjo corasse? Harry gostava dele ali, no entanto. Ele disse isso claramente. Disse que Castiel ajudava a afastar os pesadelos, algo sobre sua graça. De qualquer forma, Castiel meio que dormia quando estava na cama de Harry. Desculpe, Cass. Aparentemente não te criei direito há tantos milênios. Gabriel balançava a cabeça, como se estivesse decepcionado. Você não me criou. Leve seu namorado paciente demais para o encontro e, pelo amor de Deus, use algo diferente do terno e do sobretudo que vieram com a sua nave. Como chama em português? Sua casca. Que vieram com sua casca, ordenou Gabriel com um olhar furioso. Mas onde iria? Gabriel interrompeu novamente, e Castiel teve que se lembrar mais uma vez que não conseguiria vencer uma luta contra o homem. Vou até a casa do Bob para contar a ele todas as bobagens que encontramos aqui, além de que ele tem sorvete. Gabriel informou, tirando do bolso uma grande quantidade de dinheiro, que talvez fosse suficiente para comprar uma casa, e jogou no colo de Castiel. Vá até uma Target e compre uma calça jeans ou algo assim. Mas onde Castiel suspirou frustrado mais uma vez, quando seu irmão desapareceu bem ali no meio da sala de espera do hospital. Ele se levantou, verificou se ninguém tinha visto antes de ir, a contragosto, até a administração para roubar a fita de segurança da sala de espera. Eu amo. Achei muito fofa a relação dos dois aqui, gente. Ei, vagem. Vagem? Tá. Sam franziu a testa ao ler a mensagem de texto do seu celular. Não reconheceu o número. Olhou para Harry, que conversava com uma administradora do hospital que parecia estar contando todas as fofocas do hospital, seus próprios dramas e qualquer coisa digna de nota que pudesse ter acontecido em todo o condado. Ele balançou a cabeça, perplexo, e voltou para o celular. Quem? Ele enviou. Tendo vários palpites de quem poderia ser. Provavelmente Gabriel, se ele mudou seu número de telefone. Jorge, desculpe, esse é meu novo número. Novo telefone descartável. Hum, o Jorge vai contar as fofoquinhas. Sam assentiu agora, entendendo. Cara, você é tão alto e magro quanto eu. Alguma notícia da cidade, da cidade da cidade e da estátua do Anjo Chorão? Ele digitou. Nada da cidade, mas temos uma pista. Ai, nossa, eu tinha falado no começo que eles tinham ido por conta dos gados, mas não era isso. Tinha relatos de estátuas chorando sangue. Tanto que o Ding acaba fazendo uma referência a um episódio de Doctor Who. Verdade, eu tinha esquecido totalmente disso. Tá. Nada na cidade, mas temos uma pista. Meio duvidosa, no entanto. Sam olhou para as reticências no final do texto e ergueu uma sobrancelha. George estava com Jim. Por que ele estava entrando em contato para falar sobre uma pista duvidosa? Ele esperou, imaginando que o homem acabaria se explicando. Você conhece um demônio chamado Crowley? Veio a próxima mensagem. Sam soltou um suspiro de raiva, fazendo Harry olhar para ele com um olhar interrogativo. Sam balançou a cabeça para o irmão, querendo que ele continuasse com o interrogatório, já que aquela poderia ser a única parada deles.
dada a quantidade de informações que estão conseguindo com aquele intrometido. Não confie nele, Sang digitou o mais rápido possível. Deixe Jin atirar nele. Não, não precisa tirar. Eu meio que invoquei seu braço e ele ficou muito mais respeitoso depois disso. Você o quê? Sam não conseguiu conter o bufo incrédulo que escapou de seu nariz. Harry parecia ignorá-lo deliberadamente, enquanto dava tapinhas reconfortantes nas costas de um administrador que chorava. É só um período de quinto ano, nem digno de prisão. E não é como se eu tivesse realmente removido o baço. O que você precisa, George? Ele digitou, já que toda essa troca de mensagens estava se encaminhando para o futuro e claramente havia um motivo para George ter enviado a mensagem. Bem, esse Crowley está nos levando a um demônio que trabalha como assistente da peste. Até agora, Jean e eu realmente acreditamos nele, embora definitivamente não confiamos nele. Como você não deveria. Sam mandou outra mensagem apressadamente. Eles já tinham sido queimados muitas vezes por demônios, principalmente Sam. Sam que já tinha sido queimado muitas vezes por demônios. O que é suspeito é que uma das condições dele para ajudar é que você não se envolva. Você já teve algum contato com a Níveis Farmacêutica? Por que ele não quer que você se envolva especificamente? Sam estudou o texto e refletiu bastante. Nunca tinha ouvido falar naquela empresa farmacêutica. Talvez tivesse visto alguns anúncios na TV, mas não tinha certeza. Também não queria trabalhar com Crowley, mas não sabia por que o demônio o rejeitaria em vez de Jean. Não é como se ele tivesse tentado beber o sangue de Crowley em algum momento. Crowley era bem poderoso, então ele poderia estar um pouco chapado de sangue de demônio para tê-lo de seu corpo. Para tirá-lo de seu corpo. Ah, tá. Não faço ideia. Ele acabou digitando, pois todos seus pensamentos não deram em nada. Certo, mantenha-se atualizado. Sam olhou para Harry e ponderou as desvantagens de voltar para o carro com alguém que dirigia como o diabo da Tasmania. Ou talvez o coiote. Ou de passar pelo que parecia ser uma experiência horrível de viagem mágica. Suspirou e escolheu o menor dos dois males. Coordenadas de aparição de texto. Temos tudo o que podemos aqui. Harry pode nos levar para nos juntar a vocês. Se Crowley não me quer lá, então eu com certeza deveria estar lá. Obrigada. Nossa, vai ser muito bom. Stanley recebeu uma mensagem com uma série de números e símbolos que esperava que Harry conseguisse entender. Eu amei o Sam considerando mais seguro viajar, viajar magicamente com Harry do que entrar no carro com Harry novamente, mano. Muito bom, velho. Tá. É... Eles provavelmente deveriam falar com o médico mais uma vez e fazer as malas no motel, mas parecia que eram necessários em Nevada com os outros dois e seu demônio. Revirando os olhos para o telefone, mas admitindo que precisava fazer isso, Sam abriu outra mensagem de texto, dessa vez para Gabriel. Terminando por aqui. Nada de novo. Parece que Jim pode ter algo. Vá se juntar a eles. Ele clicou em enviar mensagem e esperou um segundo inteiro antes de receber em resposta uma sequência incompreensível de emojis de berinjelas demais. Bem, pelo menos os anjos foram informados, porque ele não ia rezar para Gabriel de jeito nenhum se pudesse evitar, e Castiel tendia a errar ao verificar suas mensagens. Alguma coisa importante? Harry foi até lá para perguntar quando o administrador do hospital finalmente foi chamado. Talvez sim, talvez não. Sam deu de ombros e estendeu o telefone. Você quer que isso continue funcionando direito? Harry arqueou umas sobrancelhas. Há um motivo para George ter o telefone e eu não, certo? Sam sorriu e abriu a porta para o irmão. Vou te contar tudo então. Então, tem esse demônio? Certo, então alguém que precisa ser emboscado. Harry fez uma pausa e teve que rir. Meu Deus, você anda saindo demais com Jim. Sam, eu prometi que te manteria longe dos demônios. Sam, Harry o lembrou. Eu cumpro minhas promessas, certo? Então, talvez não mate esse de qualquer maneira. Sam suspirou, porque sim, ele pensou que Harry poderia matar um demônio porque eles deixavam Sam desconfortável. E Harry os considerava um perigo para a sobriedade de seu irmão mais velho. Sim. Então me dê um bom motivo, avisou Harry. Mas não parecia disposto a aceitar o motivo. E Sam não ficou muito chateado com isso. Ai, que fofo. Eu tô ansiosa pra eu chegar na parte que eles se encontram, mano. Que ódio. Castiel abriu a porta e ouviu o cintilar da campainha da loja. Olá, posso ajudar?
Tá vendo? Aí é uma parte totalmente sem sentido. Tipo, o Castiel comprando roupa. Ah, vai tomar no cu, eu não quero saber disso. Perguntou um homem com uma quantidade impressionante de piercings quando Cass se aproximou do balcão do salão bem iluminado, porém escuro. Prudence está trabalhando hoje? Oxi, não é roupa? Ué. Ele vai fazer amizade com a Prudence? Tipo, eu acho que ele vai. Ele vai pedir pra Prudence acompanhar ele nas compras. Achei fofo. Perguntou Cass, olhando para o estúdio de tatuagem, vendo a mulher sentada no fundo com um bloco de desenho. E aí, Prudence? Gritou o homem atrás de si, antes de voltar a mexer no celular. Ora, se não é minha tatuagem virgem e apaixonada por abelhas, Prudence sorriu enquanto abandonava o bloco de desenhos e caminhava até a frente. Precisa retocar essas runas? Tem alguma coisa que não cicatrizou direito? Castiel tirou a camisa social da calça e levantou a ponta para exibir a tatuagem perfeitamente cicatrizada. Sua habilidade foi excelente, curou bem. Eu diria, ela sussurrou e estudou a tinta. Cara, você cura rápido. Então, veio aqui para comprar runas novas? Ou só tem algumas horas antes de um cliente agendado chegar, mas podemos fazer algo pequeno se não precisar de um novo design. Castiel puxou a camisa para baixo, desajeitado, e se remexeu. Assinou desajeitadamente em direção à estação dela. Você tem uma abelha no seu flash, disse ele, explicando por que estava ali. Fora a única coisa em que conseguira pensar, e era uma obra de arte muito bonita. Bem, que diabo sim? Que diabo sim? Onde você quer isso? O Gabriel deu dinheiro pro Castiel comprar roupas, e ele foi fazer tatuagem. Eu me identifiquei um pouco, tá. Ela sorriu e o puxou pela mão até a sua estação, onde o pôster de flashes estava exposto. Aposto que é este. Ela apontou exatamente para o que ele queria, embora houvesse 3 abelhas na folha de flashes. Essa era a única em voo. Aqui. Cachel estendeu o braço e puxou a manga para cima, expondo o pulso direito. Tudo bem, podemos fazer isso. Ela assistiu e começou a limpar e imprimir o stencil. Não achei que te viria aqui de novo, mas parece que você pegou o vírus. Como você tem passado? Alguém especial te disse que sua nova alguém especial. Ah, tá. Alguém especial te disse que sua nova tatuagem está super estilosa? Castiel tirou o sobretudo e o paletó. Ele assentiu. E o verdadeiro motivo de sua presença surgiu com bastante facilidade. Tem alguém especial, mas acho que estou fracassando nesse relacionamento. Prudence bufou e balançou a cabeça. Bem, duvido. Mas não sou eu quem deve perguntar sobre relacionamentos. Segui meu marido bastardo e abusivo para o norte, longe de toda a minha família, e acabei tendo que pegar meu bebê e fugir no meio da noite. É por isso que estou aqui no meio do nada, em Wisconsin. Ela olhou para cima e franziu a testa ao ver o olhar de Castiel. Ele não sabia qual era a sua expressão, mas estava considerando seriamente encontrar aquele homem agora. Não se preocupe comigo, olhos azuis. Ela sorriu para ele com carinho. Eu e o meu bebê temos ótimos amigos aqui. Tenho mais família agora do que nunca. Castiel assentiu, compreendendo perfeitamente encontrar família em lugares inesperados. Sinto muito pelo que você passou. Ok, sente-se aqui e coloque o braço em cima da mesa. Ela apontou para a cadeira e estendeu o stencil. Assim que se satisfez com o posicionamento, Brood olhou para ele novamente. Certo, então me diga. Como você está fracassando nesse relacionamento? Você trai? Não, nunca. Castiel franziu a testa. Por que ele trairia Harry se ele era seu companheiro? Isso não fazia sentido. Então vocês brigam muito? Ela perguntou em seguida. Castiel refletiu sobre tudo e se lembrou da vez em que fez Harry mostrar a carta para provar que não estava mentindo. A carta não, a mão, né? Bem, nós brigamos uma vez, mas eu estava errado e me desculpei imediatamente. Ele provavelmente me perdoou rápido demais. Ah, então ele. Ela sentiu com um sorrisinho. Nesse caso, você provavelmente está bem. Não entendi. Homens são muito diferentes de mulheres? Perguntou Cachel. Honestamente, os mais mortais que ele conhecia eram os Winchesters, e que eram homens.
Ele conhecera Ellen e Joey, mas elas morreram logo depois que ele as conheceu. Portanto, ele realmente não conhecia muitas mulheres além da própria Prudy. Ela era sua única amiga mulher e, ao que parecia, sua única amiga normal. Ai, eu amei que ele realmente considera a Prudy uma amiga, gente. Fofo demais. Na verdade, não. Ela deu de ombros e ligou à secretária eletrônica. Somos mais parecidas do que diferentes. Mas a sociedade tem expectativas diferentes sobre nós e por isso desenvolvemos maneiras diferentes de interagir com o mundo. Com os homens, vocês tendem a se concentrar menos em conversas e se conter mais. Então eu acho que qualquer problema que você acha que seu homem tenha é algo que vocês precisam ter uma conversa. Ah, Castiel assentiu e observou a abelha tatuada de preto em sua pele. Quero levá-lo a um lugar legal, a um encontro. Onde você levaria alguém? Sabe, talvez seja melhor perguntar isso a alguém que conhece seu namorado. Ela sorriu gentilmente para ele, mas parecia estar pensando no assunto. Castiel franziu a testa. Nossos únicos amigos em comum são os irmãos e o pseudo-irmão dele. Não sei se isso é apropriado. Ah, agora eu entendi o problema. Ela sentiu entendendo. Bem, do que ele gosta? Ele gosta de esportes, cinema ou música? Castiel balançou a cabeça lentamente. Nenhum de nós gosta muito de filmes ou música. Ou pelo menos não tivemos muito tempo para curtir. Pode ser legal ir ao cinema. Ele gosta de esportes, mas não sei quando os times que ele torce jogam. Mas eu poderia perguntar isso ao do irmão dele. Viu? Já tenho algumas ideias. Ela sorriu para ele. Se você realmente quer causar uma boa impressão, escolha algo divertido para que vocês dois gostem e que possam fazer juntos. Com uma experiência que vocês possam compartilhar. Algo que mostre o que você o conhece. Meu atual namorado me levou para uma exposição em galeria de arte do meu artista local favorito no nosso primeiro encontro. Foi o melhor encontro que já tive. Castiel assentiu e jurou que pensaria um pouco. Prude fazia muito sentido. Ele teria que refletir sobre o que sabia sobre Harry. Pensou na alma de Harry e em seu amor por George e seus irmãos. Nele sorrindo para a morte. Sabe? Prude ergueu os olhos e apontou para um maço de cartões de visita. Meu número de celular está nesses cartões. Se um amigo apaixonado por abelhas quisesse me ligar só para conversar, ele não precisaria vir fazer uma tatuagem, a menos que realmente quisesse. Então, então, foi o que eu pensei. Castiel sentiu seu rosto se abrindo num sorriso. Ele realmente tinha feito um amigo normal. Com a mão livre, estendeu-se e pegou uma das cartas. Prude, se não se importa que eu pergunte, onde você morava com seu ex-marido? Hã? Ela levantou os olhos da tatuagem e franziu a testa. Você disse que se mudou para o norte com ele. Para onde vocês se mudaram? Cachel tentou perguntar o mais inocentemente possível. Ele realmente achava que estava conseguindo. Não, isso foi meio psicopata da sua parte, Cachel, mas tudo bem. Ah, Chicago, por quê? Ela franziu a testa novamente antes de voltar ao seu design. Sem motivo, só curiosidade de saber como você chegou a Wisconsin. Ele sorriu, esperando que ela acreditasse. Não era muita coisa, mas ele tinha uma cidade, e Prude provavelmente também trabalhava lá como artista. Ele tinha feito mais ou menos. Resumindo, ele vai procurar o ex-marido da Prude e não sei o que ele vai fazer com ele. Mas não vai ser algo tão legal. Bem, deixa eu te contar sobre meu primeiro inverno aqui no norte. Ela sorriu largamente. Você sabe, você, claro, sabe que tudo sobre as correntes dos pneus. Mas eu nunca tinha ouvido falar isso no Alabama. Achei que ia ficar igual a uma cota de malha nos meus pneus. Dá pra acreditar? Não entendi isso, mas tudo bem. Isso não é importante. Tá, voltamos para a parte do Jim. E pode ser que aqui no meio o Harry apareça. Então, você queria que eu fosse lá e oferecesse os anéis dos cavaleiros para esse assistente demoníaco, que aparentemente é o CEO e só o quê? Espero que ele espero que ele não tente me matar? Jim franziu a testa para o prédio comercial chique em frente ao qual ele e Crowley estavam no pequeno parque no meio da noite. Bem, você era basicamente só uma distração. Crowley revirou os olhos para Jim. Ah, para de ser um bebê. Eu estaria lá para te salvar antes de você morrer. Provavelmente. Uma explosão abalou o último andar do prédio de repente, e e Crowley se abaixaram ligeiramente, surpresos. Bem, que diabos? Ele disse que era bom com explosões.
sorriu para a obra de George. A explosão causou uma reação em cadeia, com outras explosões abalando o prédio. E aquilo era uma quimera ou algo que ele conseguia ver nas chamas? Seriam fogos de artifício? Um estalo alto soou atrás deles, e um bruxo sem fôlego apareceu, com cabelos ruivos esvoaçando do coque. Tem certeza de que não havia humanos no prédio? Jim franziu a testa quando uma explosão maior arrancou uma janela. Eram três, disse Jim com um sorriso. Eu os aparentei primeiro. Estão ocupados vomitando jantar a 2 quarteirões de distância. Mas pelo menos estão seguros. Tomara que tentem evitar trabalhar para demônios no futuro. Se é que já sabiam disso. Se você explodir o demônio que estávamos procurando, perderemos a chance, já que ele terá que trocar de casca. Crowley bufou irritado. Jim revirou os olhos porque o homem estava realmente chateado por todos os seus planos terem sido vetados diante da possibilidade real de Jim ou George serem mortos acidentalmente por eles. A maior parte disso não é letal, é só pra enfeitar. George apontou para o prédio. Meu palpite é que uma empresa farmacêutica controlada por demônios não está realmente desenvolvendo medicamentos úteis, mas provavelmente alguns que não deveriam ser lançados no ar de qualquer maneira. Então concentrei as explosões nos escritórios desocupados. Espero que o CDC seja notificado pelo corpo de bombeiros e possa investigar. Ali, Crowley apontou para um homem bem vestido gritando com outras pessoas que estavam evacuando o prédio. Ele estava furioso. Você você consegue tirá-lo dos outros? George se moveu para ficar mais próximo do sujeito. Talvez uma leve compulsão. Qualquer coisa importante ele vai perceber. Faça-o querer tomar um ar e ir embora, sugeriu Jim. Ele está com raiva, então a compulsão faria sentido se ele precisasse se acalmar para lidar com os bombeiros e policiais que se aproximam. George lhe deu um largo sorriso. Estou impressionado. Essa é uma teoria mágica. Quer que você saiba ou não. Jim se viu sorrindo para os costas de George enquanto soava um encantamento e apontava a varinha para o demônio. Nu Nunca pensei que sentiria a falta do mousse, reclamou Crowley e cruzou os braços. Vocês dois são tão enjoativamente doces que mastigam os meus dentes. Estou com muita dor aqui. Chegando, George se escondeu atrás da árvore enquanto o loiro bem vestido jogava os braços para o alto e disparava em direção ao pequeno parque em que estavam. Linda? Perguntou a Jean. Eu queria muito bater. Eu queria muito bater em alguma coisa. Jean fez um beicinho dramático. Sinceramente, ele estava um pouco assustado por tudo ter corrido tão bem até agora. Bem, eu prometi que encontraríamos algo para você socar, não prometi? George sorriu de volta para ele. Algodão doce. É como couve comparado a vocês dois. Eu amo muito, nossa. Ai, eles estão tão fofinhos. E eles literalmente não têm nada ainda. Crowley rosnou novamente antes de Jim pular no cara e alegremente socar um demônio antes de George atordoá-lo e amarrá-lo magicamente. Cadê eles? Meu Deus, tá. Então, por algum motivo Crowley não quer você lá, então vamos direto para onde você não é bem-vindo? Harry perguntou depois de entregar as chaves do quarto do motel para o recepcionista. Eles saíram e deram uma volta até os fundos do motel. Felizmente, as moscas se dissiparam no dia e meio que passaram na cidade. É mais ou menos isso. Pelo meu pouco contato com esse demônio em particular, você deveria fazer o oposto se ele estiver sendo suspeito sobre alguma coisa. Não importa o quão intencionado ele pareça. Não seriam todos os demônios? Perguntou Harry com um sorriso irônico. Bem, você aprende rápido. Sam riu. Harry se emocionou com o elogio. Até então ele não havia lidado com um único demônio. E lhe haviam prometido demônios assassinos na América. Ele se sentiu um pouco decepcionado. Harry puxou a mochila com mais firmeza para o ombro e estendeu a mão para o irmão. Pronto para isso? Não vai doer, mas mexe com seu interior. Se você respirar fundo, ajuda um pouco. Sam sentiu com firmeza. É melhor do que voltar para aquela armadilha mortal que é você dentro de um carro, pelo menos. Ei, protestou Harry. Ele estava perfeitamente seguro dentro de um carro. Tinha excelente coordenação motora. Era isso que o tornava um buscador tão bom.
Ele dirigia como se voasse, mas tinha perfeita consciência do que estava ao redor e conseguia reagir com uma rapidez excepcional. Espero que o Cass consiga pegá-lo mais tarde. Ou terei que voltá-lo para levá-lo para casa. Harry deu um sorriso carinhoso para o carro. Ele piscou surpreso com suas próprias palavras. Era a primeira vez que pensava na casa de Bob como seu lar. Mas não era realmente a casa de Bob, especialmente porque ele morava na barraca. Eram os irmãos dele. Onde quer que morassem, era seu lar. Cass ou Gabe vão cuidar disso. Sam assegurou-lhe distraidamente, enquanto ele parecia ficar tenso e respirar profundamente. Relaxe, eu não vou deixar nada acontecer com você, ou vou curar qualquer vômito com magia. Harry apertou a mão do irmão antes de se virar no mesmo lugar e aparatar para as coordenadas que George havia enviado. Harry franziu a testa para o prédio em ruínas em que haviam pousado. Eu tô muito ansioso, tá acabando o capítulo e eu tô tipo, meu Deus, eu preciso do encontro, calma. Que provavelmente seria derrubado por uma ventania forte. Sam, como era de se esperar, vomitou no chão ao lado dele. E George assinou tenso no canto oposto. George, Jim e um homem de meia idade de terno elegante estavam todos parados atrás de um sujeito amarrado a uma cadeira, olhando preocupados e vagos para o cômodo, como se estivesse se escondendo de alguma coisa. Harry olhou ao redor da sala e rapidamente encontrou um cachorro rosnando na porta em frente a eles, rosnando e rondando lentamente em direção ao grupo. Uma ajudinha aqui? Gritou Jorge esperançoso e apontou para a direita do cachorro. Acho que é naquela direção. Voltem, vocês dois! Gritou Jim com os olhos aterrorizados. É um cão do inferno! Aparatem! Eu tô imaginando o Harry. É sério? Você esqueceu que eu sou, porra? Salve-se! Sam deu um empurrão fraco em Harry, enquanto procurava sua arma, ainda pálido e se recuperando da viagem. Harry apenas revirou os olhos para todos e encarou o cachorro esquelético que se parecia muito com uma versão canina de um tristalho, mas com os olhos laranjas brilhantes. Sirius não se parecia em nada com esse cara. Por que todo mundo me disse que ele parecia um sinistro? Comentou para a sala toda e deu um passo à frente para ver o cachorro melhor. Marge falou sobre brincar com eles o tempo todo, e o cachorro era assustador, mas também tinha uma aparência tão perigosa que se enrolava em volta para ficar fofo. O cão infernal interrompeu sua missão obstinada, inclinou a cabeça para o lado, na direção de Harry. Parecia estar tentando decifrá-lo. Oi? Harry acenou de leve e sorriu. O cão infernal inclinou a cabeça para o outro lado e uma língua pendeu para fora da boca. Ora, você não é adorável? Harry desistiu e se abaixou, estendendo a mão para o cachorro. Marty disse que vocês eram tão gentis, mas sim, você é um cachorro bonzinho, não é? Harry agora tinha um braço cheio de um cachorro esquelético, esfregando a cabeça ossuta em todo o seu torso. É claro que você consegue ver, porra. Jim jogou as mãos para o ar, com uma mistura que parecia de medo e frustração. Harry, por favor, não acaricie o cão do inferno. Sam tentou desajeitadamente da porta, apontando sua arma para algum lugar ao lado de Harry e do cão com terror nos olhos. Que diabos está acontecendo? Diabos é esse? O homem, que provavelmente era o Crowley, rosnou com raiva e o homem amarrado e amordaçado na cadeira soltou um grito abafado de raiva para todos, enquanto chutava a cadeira inutilmente frustrado com os calcanhares. Brad? Sam franziu a testa para o homem da cadeira, vendo-o pela primeira vez. O que você está fazendo aqui? Ai, que ódio! Comentários, calma aí, comentários. Vamos nos comentários primeiro. Crowley teve um gostinho do que o George pode fazer com ele sem precisar falar, nem levantar um dedo para matá-lo. Mas Harry conseguirá todas as informações que Crowley precisa, pois há uma razão pela qual Crowley trouxe Jim e George até onde eles estão. Harry também obterá informações de Brad. Amo. Os cães do inferno são leais a Harry, assim como todas as outras criaturas que são descendentes, além de estarem diretamente conectados à morte de qualquer forma, maneira ou formato, já que ele é o mestre da morte. Crowley sairá muito confuso, pois não conseguirá descobrir que Harry é o mestre da morte e o cavaleiro. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que ele vai acabar descobrindo, porque, tipo, mano, não tem outra explicação pro Harry simplesmente conseguir ver o cão do inferno e o cão do inferno simplesmente, tipo, ficar o mais
o Cão do Inferno fica simplesmente o mais doce possível, tá ligado? Mas quando sair, saberá que Harry, George e o resto dos Winchesters não devem ser incomodados. Talvez Crowley fique do lado do Harry e dos irmãos Winchester, mas não antes de Harry se certificar de que Crowley cumpra com suas palavras. Com certeza. Haverá muitas ameaças. Amo. Harry definitivamente é amigo do Hagrid. Dá pra ver a influência do nosso meio gigante fofinho nisso. Aterrorizante, com aparência perigosa e fofa. Que jeito de descrever um cão do inferno. Madeline, isso foi tão brilhante. Eu realmente gosto das suas atualizações. Cada capítulo tem sido uma delícia. Obrigado por compartilhar com seu trabalho conosco. Ah, que mais? Deixa eu ver. Também não tenho certeza do que é mais fofo. Cass fazendo sua tatuagem de abelha ou Harry brincando com o cão do inferno. É bem isso. Nossa. Meu Deus, adorei. Harry, por favor, por favor, por favor, fique com o cão do inferno. Seria muito legal. Seria, mas com certeza não vai acontecer. Mano, eu acho que nem o Jorge deixaria isso, tá ligado? Tipo, o Sam e o Dean com certeza não deixariam isso por uma questão de trauma. Mas o Jorge, mano, o Jorge ia ficar tipo, mano, tu já adotou literalmente a morte. Não vamos com o cão do inferno, pelo amor de Deus. Mas, gente, esse capítulo, puta que pariu. Eu passei o capítulo inteiro ansiosa porque o começo me deu muita esperança de que ia ter esse encontro do Harry com o Crowley, tá ligado? E, mano, eu não sei se eu me decepcionei ou não, porque, tipo, foi um encontro muito foda aqui até agora. Só que, tipo, eu tô angustiada porque eu sinto que quebrou no meio. Eu queria mais da reação do Crowley, eu queria mais do que vai acontecer, só que só vai acontecer no próximo capítulo e isso vai me deixar. Enfim, é isso. Eu tô muito ansiosa, gente. Muito ansiosa. Esse capítulo, nossa, eu não tenho nem o que falar. O próximo capítulo aqui tá falando a seguir, visita aos mortos e talvez o encontro. Visita aos mortos. O que seria essa visita aos mortos? Isso que eu não sei. Eu não lembro se acontece alguma coisa que eles, tipo, visitam os mortos nesse ponto, tá ligado? Eu sei que acontece durante todo o longo da trama, né? Mas eu não lembro exatamente onde acontece, então eu não posso dizer realmente, tipo, ah, nossa, é isso que vai acontecer. Agora, o encontro, eu não sei se eu quero um encontro agora, porque eu tô muito ficcionada na questão da trama principal, tá ligado? Que é o apocalipse. E o encontro quebra isso, e aí eu tô tipo meio, meu Deus, sabe? Mas enfim, eu não tenho palavras para esse capítulo, gente, é simplesmente ele é muito perfeito. Eu achei ele muito perfeito. Não é o meu favorito, ainda, não é o meu favorito, porque o meu favorito eu acho que é literalmente quando os Winchesters descobrem quem é o Harry na questão de ser o irmão dele. Mas. Ah, não, também tem a parte literalmente que o Harry toma uma facada, né? Nossa, aquela parte. Que aí é quando eles descobrem que o Harry é o mestre da morte. Aquele capítulo também é muito bom. Não, eu acho que os dois estão tão alinhados pra mim, porque os dois são muito bons. Mas, enfim. O que eu ia falar. Eu até me perdi aqui agora. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo então o que vocês acharam e o que vocês esperam para esses próximos capítulos. Como você acha que vai dar esse desenrolar com o Crowley agora? Porque eu não sei. No original, o Crowley acaba ajudando muito os meninos na questão do apocalipse, tá ligado? Só que aqui agora, com o Harry, eu não sei bem o que vai acontecer, entendeu? Porque eu não sei. O Harry realmente tá, tipo, bem focado em não ter nenhum demônio com eles, justamente por conta do Sam, tá ligado? Então eu não sei bem o que vai acontecer aqui. Mas, então, comentem o que vocês acham que pode acontecer através disso. Lembrando que aqui na descrição eu sempre deixo o link da fanfic para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar e apoiar o autor, assim, né? E lembrando também que aqui eu sempre estou colocando a outra fanfic que a gente está acompanhando, que no caso é o Em Avante, que também tá bem legal. Então, dá uma olhadinha lá também. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês estejam tão ansiosos para o próximo capítulo quanto eu estou, tá ligado? Então, tchau.